Pessoal, tudo bom? Vamos trabalhar? Bom, primeiro não se assuste, né? Eu não virei representante do Partido Pirata, né? O que está atrás de mim é simplesmente a bandeira de um time de futebol, que se chama São Paulo, tá? É um time alemão de Hamburgo. Estou gravando esse vídeo aqui na minha sala, na Unicinos, né? E enfim, achei que esse fundo ficava melhor, até porque fica engraçada a minha caveira aqui, enfim, do lado desses ossos, né? Mas é simplesmente um time de futebol, então não estou aqui fazendo declaração política nenhuma, né? Só vou falar para vocês sobre a teoria da argumentação, né? A importância da teoria da argumentação para a interpretação do direito, para o estudo da hermenêutica jurídica, né? Para entender o porquê que a teoria da argumentação se tornou tão importante, né? É importante compreender, a gente viu isso alguns vídeos atrás, né? A transformação, quer dizer, a mudança paradigmática, ou vamos dizer assim, a mudança no modo de pensar a argumentação e a aplicação do direito que tem acontecido pelo menos a partir da segunda metade do século XX. Né? Em que consiste essa mudança? Consiste basicamente da mudança, né? De uma visão, digamos assim, corrente, hegemônica, principal, da interpretação como aplicação da norma abstrata ao caso concreto, então a ideia de subsunção, para uma nova visão, né? Que não pensa mais em termos de subsunção, pensa que o processo de aplicação é um processo de argumentação. A metodologia de trabalho do jurista, né, deixa de ser extrair o sentido das normas em função do caso concreto e passa a ser a construção de argumentações para convencer os demais juristas e o auditório de uma certa solução dos problemas jurídicos. Então essa diferença é importante entender, eu falei isso em outros vídeos, e essa diferença que mostra ou que evidencia a importância da argumentação para a hermenêutica. Vamos partir de uma questão específica e vamos dizer assim, da formulação que o Kelsen faz no capítulo sobre interpretação da teoria pura, né? Então ele diz o seguinte, olha, não existe critério racional para a gente distinguir, ou para a gente manifestar preferência entre uma argumentação textualista, né, que esteja presa no texto normativo, e uma argumentação finalista, né, que esteja preocupada com as consequências, com a finalidade da norma, né? Vamos entender isso. Eu dei um exemplo já nesses vídeos sobre essa questão, vamos retomar esse exemplo, né? Vamos pensar numa regra que diga assim, olha, são proibidos animais de estimação nesse condomínio, né, num determinado condomínio, né? E aí surge um caso, né, de alguém que tem um peixe no aquário que foi multado, né, por ter um animal de estimação. Aí eu pergunto, bom, essa é uma multa lícita ou uma multa ilícita, né? Se eu fizer uma interpretação textualista, né, do texto normativo, eu vou ser obrigado a dizer que a multa é lícita, né? Porque peixe é um animal de estimação, ele está no condomínio, portanto, né, aplica-se a multa. Uma outra saída, que muitas vezes é utilizada pelos magistrados e magistradas, é raciocinar da seguinte maneira. Veja, é meio óbvio, né, que essa interpretação é um pouco excessiva, né? É um pouco excessivamente presa ao texto legal. E não se está fazendo justiça ao caso concreto. O textualista diria, bom, procura o legislador que ele resolve o problema, né? Só que, né, a gente não tem regras para cada caso, a cada momento, e mais do que isso, né, as regras têm justamente uma indeterminação, uma textura aberta, né? Elas são feitas de palavras, e as palavras têm sentidos diferentes e podem ser interpretadas em vários sentidos diferentes, então de forma que é difícil, né, dizer que tem uma solução só para cada caso concreto, né? Então, enfim, qual é a segunda solução, né? Qual é a segunda solução que os magistrados e as magistradas tendem a produzir? É fazer o seguinte raciocínio, olha, qual é a finalidade dessa norma? A finalidade dessa norma é proibir peixes no aquário mesmo? É proibir, inclusive, aquele coitadinho daquele peixinho beta que fica no aquário sozinho, girando em torno dele mesmo, porque ele é um peixe agressivo? Ou ela está visando, na verdade, garantir a saúde daquele condomínio, garantir o silêncio daquele condomínio, né, e garantir, enfim, né, a higiene daquele espaço, né?
Então, se eu fizer o raciocínio dessa maneira, eu vou dizer, veja, apesar da regra falar em animais, na verdade ela quer dizer animais que produzam sujeira, que coloquem em risco a saúde, que produzam barulho, né? E não peixes no aquário. Mas veja, essa segunda solução, ela já se coloca no campo da argumentação, né? Eu preciso argumentar a favor, ou de um argumento textualista, ou de um argumento que diz respeito à finalidade da norma. E esse processo de argumentação, para esses autores da teoria da argumentação, é que constitui propriamente a atividade jurídica, né? A atividade jurídica não é mais a mera aplicação do texto, né, seco ao caso concreto, é um processo de justificação dos pontos de vista sobre as várias soluções possíveis diante de um determinado caso concreto. E aí, os autores de teoria da argumentação vão dizer, olha, na verdade o direito, o Dworkin fala isso, né? Enfim, o Alexis fala isso, o Vivek fala isso, na verdade o direito não é um campo em que eu tenha clareza sobre todas as regras que sejam aplicadas aos casos concretos. No fundo, ele é um campo de problemas, né, de questões jurídicas que vão sendo solucionadas a partir do material jurídico, mas a partir do material, né? O material jurídico não dá conta de todos os casos, ele não dá conta de todos os problemas que estão situados ou que estão sendo propostos, enfim, naquela sociedade específica, né? Então, isso significa, então, né, que o processo de argumentação se torna central. Eu tenho uma mudança de paradigma, né? Ao invés de aplicar casos à norma, eu vou ter que argumentar. Vou ter que argumentar para solucionar os casos. Bom, mas isso já era um problema, né? Porque na visão anterior eu tinha maior garantia de segurança jurídica, né? Eu poderia imaginar que haveria uma regra para cada caso. Se eu coloco o problema da argumentação se eu coloco o problema jurídico, né, como um problema de argumentação, né, isso vai significar então que para eu conseguir resolver, né, para que eu confira segurança jurídica para a solução dos casos concretos, que essa argumentação vai ter que estar sujeita a certos procedimentos, né? Ela vai ter que ter certas características para que eu consiga gerar uma ordem jurídica com o mínimo de segurança. Argumentar não pode significar dizer simplesmente o que você pensa, né? O juiz não pode escolher de maneira puramente subjetiva. E é isso que o Kelsen fala, né? Isso é interessante. O Kelsen diz isso, ele falou, na verdade a escolha da solução, ela se dá por uma escolha, enfim, a escolha da solução é um ato de política jurídica, é uma escolha subjetiva do juiz. Isso gera uma perplexidade, né, nos autores contemporâneos, em toda a discussão contemporânea, que diz, bom, mas se é assim, né, para que serve o direito, para que serve né, o raciocínio jurídico, para que serve tudo isso? Né? Não tem como resolver esses problemas de uma maneira, né, com o mínimo de segurança jurídica. Então, o que os autores da teoria da argumentação vão então tentar fazer é dizer, bom, então eles precisam, né, sempre ter um conceito de argumentação jurídica, o que caracteriza a argumentação jurídica, né, o que significa argumentação em geral, seria a primeira questão. Em segundo lugar, o que significa argumentar juridicamente. Em terceiro lugar, né, qual é a função da argumentação na solução do problema da segurança jurídica. Então, cada autor, se vocês pegarem o Vivek, pegarem o Alexis, pegarem o Dworkin, eles vão tentar responder as três perguntas, né? O que significa argumentação em sentido geral, em sentido filosófico. Em segundo lugar, quais são as características da argumentação jurídica. Em terceiro lugar, se a argumentação jurídica é capaz ou não de lidar com o problema da segurança jurídica e como ela vai lidar com o problema da segurança jurídica, né? Se a gente pegar o Alexis, por exemplo, falando de maneira bastante geral, né? O Alexis é um autor muito mais complexo do que eu vou falar aqui, mas o Alexis diz o seguinte, a argumentação jurídica é um caso especial da argumentação moral, né? Ela trata de assuntos, né, valorativos, ela trata de escolhas valorativas, mas ela não é uma argumentação moral, ela é uma argumentação jurídica. Por que ela é jurídica, né? Porque ela precisa levar em conta o material jurídico, as leis, né, as decisões judiciais, as construções dogmáticas que foram feitas ao longo do tempo, ela precisa levar isso em conta. E, em segundo lugar, isso é muito importante, a decisão jurídica ela se dá num contexto em que eu tenho o dever de decidir.
Um filósofo não tem o dever de decidir, né? O filósofo pode ficar discutindo questões abstratas durante a sua vida toda e problematizando o tempo todo, né? Filosofar, de uma certa maneira, é problematizar, é levantar problemas, levantar questões, se perguntar, né? O jurista, o juiz, precisa responder, né? Precisa dar respostas. Parte do nosso trabalho é viabilizar que essas respostas sejam dadas e fornecer critérios para que elas sejam dadas. Então, esse é o contexto da argumentação jurídica, né? E aí, vejam, como é que a argumentação jurídica pode funcionar como mecanismo de geração de segurança jurídica? Aí o Alexis vai dizer, vocês podem ler um livrinho bem legal que se chama Princípios Formais, que saiu pela editora Forense, que tem um texto curto do Alexis com uma explicação muito boa do professor Alexandre Trevissono, que é lá da PUC de Minas e da UFMG, tá? É um livro muito legal para entender o Alexis. Então ele vai dizer, olha, então o Alexis vai construir uma ideia, um método de aplicação que ele vai chamar de ponderação, né? Que tem uma série de momentos, né? Tem uma série de raciocínios que o juiz tem que realizar para fazer a interpretação a partir daquele método. E o momento crucial desse método é o que ele chama de fórmula do peso, né? Que é o momento que você vai sopesar o conflito de princípios, né? O conflito entre princípios, para dizer qual é a solução mais adequada, né? Lembrando sempre, quer dizer, que para esses autores da teoria da argumentação, o direito é feito de controvérsias, né? Ele é feito de discussões sobre qual é a melhor interpretação, né? Apenas, enfim, em casos muito excepcionais, vai ter uma certeza, uma clareza, né, do que seja, enfim, como deve se aplicar a regra ao caso, e mesmo esses casos fáceis, ao longo do tempo, vão se tornando casos difíceis, né? Um caso que hoje parece evidente, logo em seguida pode ser problematizado por uma força social, por uma nova interpretação, por uma nova demanda, né? Então, aí o Alexis, na fórmula do peso dele, ele vai dizer quais são os fatores que a gente tem que levar em conta para tomar uma decisão. Então, ele fala da consideração do peso em abstrato, dos princípios em colisão. Ele fala da influência que um princípio tem sobre o outro, se naquele caso específico a influência vai ser baixa, alta ou média, né? Se eu vou afastar aquele princípio completamente, se eu vou afastar ele em parte, ou se eu vou, né, afastar pouco, né? Então tem esses sopesamentos a se fazer. Em terceiro lugar, ele fala que a gente tem que levar em consideração o grau de certeza que a gente tem sobre pressupostos empíricos da solução que eu vou dar e sobre as questões normativas que estão ali envolvidas, né? Não vou detalhar o modelo do Alexis, né, porque aí precisaria de outro vídeo, de mais tempo, talvez eu faça um pouquinho para frente. Mas só para dizer que, veja, a gente tem aqui, né, uma resposta sobre o que é interpretação jurídica, o que é interpretação geral, que na verdade ele vai buscar no Habermas, né, ele vai se inspirar na obra do Habermas. Em segundo lugar, ele vai mostrar qual é a especificidade da interpretação jurídica ou da argumentação jurídica. Em terceiro lugar, ele vai propor uma metodologia, um método para chegar a boas soluções, não soluções únicas, diz o Alexis, mas boas soluções, que esse método, né, da ponderação, cujo coração é a fórmula do peso, né, é a fórmula para se medir o peso da colisão entre princípios, né. E assim no Vive que tem respostas parecidas, no do Work tem respostas parecidas. Então, o que esses autores estão fazendo, então, é propor uma outra visão, né, do que seja, o que deva ser, né, a interpretação e de como se faz o processo interpretativo. Então, a gente está muito longe, né, daquela discussão anterior. Eu peço que vocês vejam o primeiro vídeo que eu postei aqui nessa série de interpretação, que fala do problema da indeterminação como, né, transformação de época, que eu resumi aqui no começo desse vídeo. Mas nós estamos muito longe de toda aquela discussão sobre extrair sentido na norma, preencher lacuna, resolver, enfim, qual norma, enfim, conflitos de norma. A gente está em outro paradigma, tem uma outra metodologia, uma outra maneira de fazer interpretação, que não mais pressupõe que a norma em abstrata já contém a solução para o caso concreto, mas que vai partir do pressuposto que é a argumentação que vai construir
a solução para os problemas que a gente está enfrentando. Então, é no processo, o que significa que o juiz tem mais poder, né? O juiz e a interpretação passam a ter mais poder no contexto da separação de poderes. Enfim, essa é uma consequência importante para esse modo de ver, tá bom? Então, acho que com uma ideia geral, tá bom para esse vídeo. A gente talvez aprofunde isso em novos vídeos. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo específico sobre esses assuntos, podem postar aqui embaixo. E, enfim, se inscrevam aqui nessa playlist sobre hermenêutica e aqui no canal, divulguem, né, que aí eu me animo para fazer novos vídeos, né, porque é sempre legal interagir, seja na sala de aula ou seja por meio desses vídeos com quem está interessado nesses temas, né, que são muito apaixonantes e muito interessantes. Tá? E não se assustem com a caveira aqui, já expliquei que é um time de futebol, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima.